gente começa com a polêmica do final de semana, né? Qual delas? Sobre o Maxwell. Porque o nosso presidente, Abner Luiz, ele informou que o Maxwell está saindo do clube do Remo e que o valor da saída do atleta vai ser de R$300 mil e que seria tudo feito de forma amigável, né? A gente sabe que o Maxwell tá sem espaço no clube do Remo, né? Ele fez uma boa Série B ano passado pelo Operário e para os jogadores que estão chegando agora, outros vão ter que sair. E o Maxwell é um desses caras. Só que tem o seguinte, tinha gente falando na internet, claro, como o Abner até falou, inclusive ontem nas redes sociais dele, não é uma competição nem nada, tá? Mas é a informação que o Abner recebeu de uma pessoa que participou dessa negociação do Maxwell, tá? O Maxwell, inclusive, tá indo pro futebol da Indonésia. Ele arrumou um clube por lá, uma boa proposta, uma boa grana. Então o clube do Remo concordou em liberar o atleta. De que ele estaria sendo vendido por R$2 milhões, mas isso não procede, tá? Isso não procede. O valor é o seguinte, foi uma rescisão amigável, olha... chegou lá o empresário do Max e falou assim, olha, meu atleta não tá jogando, eu tenho que procurar um clube pra ele jogar, ele não pode ficar encostado. Então a gente arrumou esse clube lá na Indonésia, eu sei que vocês também estão contratando os caras aí, não tem espaço pro meu jogador, e aí, o que a gente faz? Vamos fazer um acordo? Aí o Remo falou, vamos. Aí o Remo falou o seguinte, olha, só não tem como os caras deixarem uma ponta aqui? Aí fizeram, olha, tem. Então vai ser uma ponta aí de qual é a palavra mesmo? Me fugiu a palavra. De ressarcimento, digamos assim. O Leão vai ganhar 300 conto aí. Compensação, uma compensação. R$300 mil o clube do Remo vai ganhar pelo Maxwell, meus amigos. E aí, essa saída dele, o que vocês acham? Cara, eu acredito que tecnicamente falando, eu não me desfaria do Maxwell, sinceramente. Acho que ele é o jogador mais próximo do Pedro Rocha em termos de função e característica ali naquela ponta esquerda. Mas se o jogador quer jogar, de fato, pensando no lado do Maxwell, pra mim é o melhor ele sair. Por quê? Porque ele não vai tirar o Pedro Rocha do time, e se ele jogar na ponta direita é pior pra ele, que não é a posição dele, a ponta direita, e então pro jogador faz mais sentido ele sair para buscar outro caminho. Mas pro Remo, eu, sinceramente, acho difícil eu encontrar alguém do nível do Maxwell disponível no mercado. Porque, o Maxwell ele foi um dos melhores atacantes da Série B do ano passado. Pra mim, na virada do ano, ele tinha sido a melhor contratação do Remo em momento e em potencial. Porque ele era um jogador que vinha bem, vinha voando numa competição que o Remo ia jogar. E no Remo acaba dando até o azar da lesão lá nos dois lados, né, do ombro. Um quebra, o outro acaba se machucando também. E ele saindo do Remo... Agora é ver quem o Remo vai atrás. Eu discordo, Mataus. Do quê? Eu discordo que o Remo não vai conseguir achar alguém melhor que o Maxwell. Porque o Remo facilmente hoje... não. Porque o Remo hoje tá olhando pra cima. Pra cima no que eu digo com relação ao mercado. Sim. Mas o que eu acho... Com relação à Série A, sabe? Mas quem tá na Série A não necessariamente é melhor que ele. Será? Depende de quem Viseu tava na Série A no passado. Mas depende de quem vier. Não, então, mas estar na Série A não significa necessariamente que é melhor que ele. Pois é. Mas, enfim, o que eu tô dizendo é que o Remo tá olhando para jogadores que estão um nível acima. E aí, o Michel, quero te ouvir também. Sobre a venda, sobre tudo. Sobre tudo, meu amigo. Sobre tudo. Cara, independente do valor, é mais um jogador vendido. Muda um pouco o cenário na questão. Eu não digo nem que vendido. Cara, é uma venda. Tá recebendo, tá vendendo. Mas saiu ali no 0x0, sabe? Entendi o que você tá falando. Mas assim... como se os caras tivessem pagado pelo menos os custos da saída do Maxwell, sabe? Mas muda um pouco o cenário do Remo. É uma questão que você vê trabalho, né? É importante valorizar, cara. Eu nem conheço ele direito, eu falei com ele acho que umas 2 vezes. Cara, eu já falei com ele algumas vezes, cara, gente boa demais, gente finíssima, tá, o Maxwell. Sei. Merece tudo de bom, inclusive, na vida e na carreira. Não, eu ia falar do Marcos Braz. Tá, você que era do Maxwell. Eu ia falar do Marcos Braz. Deixa ele completar. Você tá igual o Faustão aí, mas Ficarei calado depois dessa. Não, você pode falar, você sabe disso. Mas assim, é uma parada assim... Eu nem conheço o Marcos Braz, eu falei umas 2 vezes só de oi com ele me deu uma entrevista. Mas ele, de fato, ele tá fazendo os negócios diferentes, assim, né? É importante, eu sei que
às vezes a gente fica receoso e tudo mais, mas a gente tem que dar a mão à palmatória também, de que o cara pelo menos tá com boa vontade. Hoje dá pra gente dizer que o Remo tá no mercado. Pois é, o Remo não só de trazer, mas de sair. O cara vê, o cara tá indo lá pro Remo, tá vendendo, o empresário tá, o Remo tá vendendo os caras. Se eu colocar meu jogador lá, ele pode sair, isso, sabe? Então já bota o nome no mercado, coisa que, não vou dizer nem muito, ano passado a gente não imaginava isso. Não tinha, cara, não tinha. Então, é um fato que a gente precisa reconhecer que tá mudando um cenário. Tá mudando o cenário. É uma mudança de cultura, eu acho. Também. Se vai... É muito boa a colocação. E até antes do Braz, com o fato do Remo começar a contratar jogadores e botar 2 anos de contrato. Sim. Que já muda o poder de negociar também. E acho interessante, cara. Acho importante a gente falar. Acho importante a gente falar isso. Porque a gente sempre cobrou, a gente sempre quis, né, mudar o nosso patamar. E eu tô vendo, eu pelo menos eu tô gostando muito do que eu tô vendo, né? Se ele é boa pessoa, se ele não é, se ele vai conseguir o acesso ou se não vai, enfim, isso aí já é outra coisa. Pode dar tudo errado, o Remo pode não ter o acesso e ele pode ser o culpado, mas eu tô gostando. Eu particularmente tô gostando muito do que tá sendo feito. Sobre o Maxio, cara, eu tô com o Matheus, eu acho que é um jogador que tem muito talento. Teve um início ele não era fundamental, peça-chave, mas ele fez os golzinhos dele, né, nos poucos minutos que ele teve ali. Eu também eu não ia me desfazer, eu não queria que o Remo liberasse ele nessa situação. Mas o jogador, eu já falei isso várias vezes, o jogador ele não pensa muitas das vezes com só o contrato, ele quer jogar. Sim. O negócio dele é jogar, ele tá no campo, é ser titular. É porque é o seguinte, a carreira é curta, cara. Exatamente. A carreira do jogador de futebol passa assim, ó. Mas além disso, da questão financeira, mas eles realmente são competitivos, cara. Eles não gostam muito de ficar ali encostado e tal, só recebendo, como provavelmente boa parte da sociedade acha que deveria fazer, né? Não, se me pagar aqui, eu fico aqui quieto. Tem um ou outro que... Sim, mas eles são muito competitivos, realmente. É difícil, deve ter cara que faz isso, mas eles normalmente gostam de jogar. E ele quer jogar, ele já viu que ele não vai jogar aqui. Ele não vai jogar. De titular absoluto, ele vai ter que... Ele teria que andar um caminho muito grande para o que ele teria que fazer era ele jogar mais do que o Pedro Rocha na posição dele, ou ele tentar jogar mais na posição que não é a dele, na direita, que hoje é a do Marrone. Da feita que o Antônio botou o Marrone na ponta direita, não vai sair dali. O Jean até falaram que o Marrone queria jogar na ponta esquerda, que é a melhor dele e tudo mais. Vai ficar querendo, cara. Porque tem o Pedro Rocha lá na ponta esquerda. Cara, é só artilheiro da Série B, pô. E é um jogador que é acima da média, né? Tem jogo que ele não aparece, tem jogo que ele perde gol, é normal. O Haaland perde o dobro de gols que ele faz, então é normal o cara perder gol. Tem que ser cobrado em alguns jogos, acho que principalmente em termos de proatividade, mas em outros é um jogador que ele vai pegar a bola no pé, vai tirar um gol do nada e vai dar vitória pro Remo. Então, pro Maxwell, ele não ia conseguir jogar, a não ser que o Pedro Rocha, se tivesse ali de fato, ficar um mês fora ou algo do tipo. E até quando ele teve a oportunidade, o Antônio Oliveira preferiu botar o Adailton na ponta e o Davó mais centralizado do que o Maxwell. Então é um jogador que pro Remo, eu acho que dá para encontrar alguém? Dá. Mas pra mim, vai ter que investir mais do que investir no Maxwell. Porque, principalmente pelo momento da temporada. Hoje tem quem ali? Cara, vai ter que achar alguém que se destacou na Série A no Remo. O Remo ele tem Pedro Rocha, Marrone, Davó, Viseu, o Janderson. O Remo vai ao mercado. PH, dá pra te colocar nessa conta. Tem que botar o colocar o PH, que afinal de contas ele entrou também, né? E pra jogar ali mesmo, mas no ataque, eu colocaria o Diego Hernandes na ponta direita, que eu acho que é a primeira posição hoje, dele. Se você botar o Diego Hernandes no meio, se você botar ele no meio, você fica só com 5 pro ataque. O Janderson, o Janderson pro lado. O Janderson, Marrone e o Pedro Rocha. Se você botar assim, e pra centroavante só tem o Viseu com o Davó.
Aqui no chat a galera tá participando, olha só. Não, né? O Marcelo Júnior, Jujuba, jornal da Indonésia, informou que a negociação foi no valor de 5,8 bilhões de rúpias. É Qual só converter jornal? para o real. É verdade, qual jornal? Não sei, não vi falar dessa informação. O Rafael Areide, é 300 mil reais, 300 mil dólares. Reais, tá? Se fosse 300 mil dólares, ia ser pelo menos aí 1,5 milhão de reais. Sim. Ou 1 milhão e 800. O Jonathan Marcari tá mandando aqui um bom dia. Também o Jorge Brasil, pelo menos 600 mil de salário economizado. Olha, foi até como o Abner também falou ontem nas redes sociais dele. Essa grana aí do Max, o salário do Max, assim como era o salário do Adailton, vai ser passado para outra pessoa, Sim, porque o Remo não vai deixar de contratar, pô. Cara, é um movimento... O Diego Hernandes pode fazer essa função, né? Como tu falou. Eu vejo até mais na ponta direita. Direita, né? Competir um pouquinho E mais aí o com Marrone poderia ir pra esquerda. Por falar no Diego Hernandes, olha só, tem novidade dele, tá? O Clube do Remo soltou uma nota hoje pela manhã, um boletim médico, na verdade, né? Porque esperava que ele estreasse já nesse último jogo do time azulino na Série B. Só que tem o seguinte, ele está em fase de reequilíbrio muscular, segundo o Núcleo Azulino de Saúde e Performance, o NASP. Então, ele vai precisar fazer esse trabalho de reequilíbrio muscular, ou seja, tem músculo na perna dele que está mais desenvolvido de um lado do que do outro. E isso pode acarretar em lesão, se for forçar um pouco. Então, o NASP está prevendo que o retorno dele esteja programado para acontecer em até 2 semanas, dependendo da resposta aos estímulos e avaliações funcionais, meus amigos. Cara, até curioso, porque o Diego ele chega falando que estava pronto para jogar, né? Aí o Remo ele faz esses exames e vê que basicamente ele tá, pelo que eu entendi, ele tá num nível um pouco físico abaixo dos outros, então para ele não entrar e estourar, ele vai ter que passar por esse condicionamento para entrar no nível dos caras depois. Mas chama atenção justamente esse ponto, né? Que para ele estava pronto para jogar, tanto que até surgiu a possibilidade dele estrear no último jogo do Remo aqui em Belém, mas vai ficar 2 semanas. Pegando o calendário ali, pelo menos 3 rodadas que ele vai ficar fora do Remo, porque o Remo tem 2 jogos nessa semana, inclusive. Mas será que faz tanta falta assim? Rapaz, da feita que sai o Maxwell, sai o Adailton. Já começa a fazer. Fica com menos opções. Você olha pro banco, se você entrar com Marrone, Davó e Pedro Rocha, você olha pro banco... Tem Viseu e Janderson. Aí já começa a fazer falta. Aí põe um PH ali, tudo bem, eu tenho 6 atacantes, mas tá faltando gente. E foi um movimento... Cara, eu tô curioso, porque o Brás trouxe jogador bom para todas as posições. Com potencial. Com potencial. E eu tô curioso para ver o que ele vai trazer pro ataque. Já trouxe o Marrone, que é um bom nome, mas eu tô vendo que ele vai dar um tiro legal. E até um ponto que o Jorge até fala que não tem uma semana que o Michel falava que esse elenco era inchado, só que hoje, se a gente pegar volantes e zagueiros, que o elenco era inchado, só que hoje volante e zagueiro tá inchado e atacante tá faltando. Exatamente. Pra ter ali aquela média normal, podemos dizer gente, assim. É simples, você tem essa quantidade de atacantes, é só fazer a conta. Você tinha quantos atacantes? Quantos foram embora? O Remo hoje está se livrando, entre aspas, de 2 atacantes. O Diego, eu não sei como ele vem para o Remo, mas para mim ele joga mais na ponta do que no meio. Mas se ele vier para a ponta, o Remo hoje ele vai ter ali... Lembra, o Diego vai ficar 2 semanas sem jogar. Então, para esses próximos jogos, o Diego já não joga. Já foram embora o Ítalo, o Gabriel Martins... Agora o Maxwell e a Adailton, saíram 4 gente. Atacantes. E pro ataque só chegou, de fato, ali o Marrone e dá pra colocar o Diego ali, quem sabe, né? Saíram 4. Então, um elenco de 35 jogadores, você pode perguntar para qualquer treinador, é um elenco inchado. E se a gente olhar volantes e zagueiros... Mesmo tendo a dificuldade de logística aqui e tudo mais, Série B ser intensa e tudo mais. Mesmo com tudo isso, se você perguntar para qualquer treinador, e o próprio Antônio Oliveira, que é o que está aí treinando hoje o Remo, já falou sobre isso. O número que ele gosta de trabalhar é 28, 29, mas ele sabe que vai ter que ter um pouquinho a mais justamente por conta dessa logística. E até um ponto, só pra gente ir pro intervalo, o Joel até fala que tava
tão inchado que no último jogo não teve zagueiro. Não teve porque não quis, porque tinha Alvarinho e Rafael Castro. Mas esse é o ponto. Então ainda estão no elenco. E pela informação que acabou saindo por aí, o Remo não liberou o Rafael Castro, que era um pedido do Rodrigo Santana lá no ABC. Então, se não usou, se faltou, é porque quis, porque estava no elenco. Inclusive ainda estão no elenco, né? Então, o que hoje eu consigo ver, o Remo ele tá inchado na zaga, no setor da zaga e no setor dos volantes, e começa a ficar, não vou dizer que tá faltando, mas fica mais frágil o setor ofensivo, em termos de volume de peças. Vamos fazer uma pausa rápida, meus amigos, aqui no... Sobre esse negócio de valor, se for 2 milhões, excelente, muito bom. Se for 300 mil, tá bom também. Tá tudo certo. Então, lógico que a gente tem que saber a informação, mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer, mas eu acho que o ponto principal da questão o Remo está mudando de posição no cenário. Como o Matheus falou, está se tornando um time que está conseguindo colocar para frente, dar andamento e ter negociações não só de transferência, mas financeiras, né, nessas negociações. Então, o empresário já olha diferente para cá. Então, acho que esse é o ponto que o Remo está ganhando mais. O valor, lógico que é importante, vai ajudar e tudo mais. Se for 2 milhões, vai ser bom. Mas o que é mais importante para mim hoje é o Remo estar se posicionando melhor no mercado.